influencia na criminalidade do adolescente ou na agressividade maior dele. O adolescente tinha uma doença genética que afetava os pulmões e o estômago. Os médicos teriam dito aos pais que o menino dificilmente chegaria aos 4 anos de idade. Mas Marcelo respondeu bem ao tratamento e completou 13 anos em junho. Segundo amigos e vizinhos, ele era tímido e recebia todo o cuidado da família. A avó era muito brincalhona com ele, como todos vós são, né? A gente via, era até bonitinho de ver eles brincando juntos. Parentes contam que o adolescente tinha uma personalidade tranquila. Uma criança doce, vixe, super inteligente, incapaz de fazer mal para qualquer ser humano. Para os vizinhos, era assim também. Um menino carinhoso, cercado pelo amor da família. Eles viviam tudo em união, não tinha briga, nada disso. O filho, de jeito nenhum. O que estão comentando aí não tem cabimento. Olá, como sempre é com muito prazer e com grande satisfação que nós recebemos a sua audiência para o Brasil e para o mundo através da Record, no programa Fala Que Eu Te Escuto. No programa de hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que é o que tem sido mais comentado, tanto pela internet como também pelos jornais. O caso da família que foi assassinada. E eu gostaria da sua participação a respeito do assunto que estamos abordando. Você acredita que, nesse caso, seria violência contra policiais ou uma tragédia em família? E para falar a respeito deste assunto com mais detalhes, nós recebemos aqui hoje, como convidada toda especial, a doutora Denise Gonçalves. Ela é atual presidente da APERJ, Associação dos Peritos do Estado do Rio de Janeiro, biênio de 2013 a 2015. Ela é perita criminal do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, especialista em documentoscopia, grafotecnia e perícia de imagens. Em seus mais de 18 anos de atuação, ela já confeccionou mais de 10 mil laudos criminais. Doutora Denise, muito obrigado pela senhora ter vindo aqui neste horário para participar do programa e desde já uma boa noite e as suas considerações iniciais aqui no programa. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder falar alguma coisa e acrescentar alguma coisa nesse caso que está abalando todo mundo, eu imagino, né? Muito triste. Eu queria já iniciar fazendo uma pergunta para a senhora. Num crime como esse, quais são as análises preliminares do ponto de vista da perícia? Bom, eu acho importante falar, primeiro, que o local ele tem que ser preservado. O primeiro ponto, antes do início da perícia, é a preservação do local, o que a maioria das vezes não acontece. Tanto que, nesse caso mesmo, eu só estou acompanhando também pela imprensa e eles disseram que não há sinais de arrombamento, mas que existia uma porta que estava entreaberta. Então, isso fica uma dúvida quando o perito chegou ao local, não se sabe se aquilo ali estava daquele jeito ou se alguém mexeu na cena do crime, né? Agora, outra coisa também é a cadeia de custódia, que aqui no Brasil nós não temos e que é uma coisa muito importante, porque ela faz com que haja a preservação de todos os elementos que vão ser examinados, que vão ser periciados. Porque a gente tem certeza com a cadeia de custódia que se foi retirado um copo, esse copo ele vai chegar até a perícia e depois ele vai ser, da mesma forma, encaminhado ao destino final, que geralmente é o judiciário. Agora, no local do crime, vão ser periciados, no caso de homicídio, os corpos, né? E tudo que tiver os projetis, no caso das armas, as armas, tudo que mostraram que eles coletaram, e terá ainda o exame de necrópsia, o toxicológico, o exame para verificação, né, se há resíduo de pólvora nas mãos. Então, tudo isso é o primeiro caso, um primeiro ponto que é feito pelo perito que vai ao local, né, que é o perito que faz o primeiro exame.
Então, de certa forma, essas colocações que têm sido feitas de que a probabilidade de ter sido a criança, de uma forma tão incisiva que tem sido feita, antes de finalizar toda a perícia, isso é algo que não pode ser tão dito assim de antemão. Né? Não, com certeza. Eu acho que assim, fica tudo na base do achismo, porque, na verdade, só os peritos que estiveram no local e que fizeram as primeiras análises e que vão ainda fazer vão fazer o laudo depois de estudar tudo que eles viram e talvez fazerem laudos complementares e fazerem exames complementares, porque é um caso que é complicado. E só depois disso é que se pode chegar a uma conclusão. Eu sei que todo mundo fica ansioso, no caso desse, por uma resposta rápida. Mas eu acho que a gente não pode, de forma alguma, dizer que foi o filho que matou toda a família e que depois se suicidou. Okay. Eu acho que não tem ainda elementos para isso. Ok. O pastor Laurindo está conosco aqui também. O senhor tem alguma pergunta também para a doutora? Doutora, o que caracteriza um crime praticado por um familiar ou um amigo muito próximo? Bom, primeiro, nesse caso, acho que isso é um agravante, porque se o crime é cometido por alguém próximo, não é? Ele teve um abuso de confiança, porque a pessoa que tem acesso à sua casa, ao seu lar, e se aproveita disso para fazer um crime tão hediondo, é uma pessoa que abusou. Agora, a gente não sabe se isso foi o que aconteceu, né? É o tipo de coisa que só depois de tudo examinado, tudo bem, todos os elementos técnicos bem examinados é que a gente vai saber e o delegado que está presidindo o inquérito vai poder chegar a uma conclusão, cruzando todas as informações dos laudos e mais as testemunhas que ele já tem ouvido. Ok. Nós já vamos apresentar outras perguntas para a doutora Denise. Eu tenho comigo lá dos Estados Unidos, New Jersey, a Bruna. Boa noite, Bruna. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, obrigada. E a família, como que está? Está todo mundo bem, graças a Deus. Que bom. E Bruna, aí nos Estados Unidos, repercutiu muito esse caso? Você está por dentro do assunto? O que você tem a dizer? Eu estou por dentro do assunto, sim. Eu vi na internet algo muito triste, né? Passou no Brasil, mas eu vejo que não temos ainda assim muitas informações indicando, né, se foi um menino ou não, mas de tudo agora que eu tenho visto, indica que é mais uma tragédia em família, né? Então, você então ficaria com a opção tragédia em família, é isso? Sim. Tá ok, Bruna. Muito obrigado pela sua participação no programa e felicidades aí nos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. Até logo, tchau. Nós temos também aqui do Rio de Janeiro a doutora Cláudia Saíde, pastor Laurindo. Olá, doutora. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. E aí, doutora? Qual é a opinião da senhora? Olha, a minha opinião é que trata-se, eu acredito que seja uma violência contra policiais. Pela própria história dessa família. Você vê que eles é uma família que seja por vizinhos, colegas de trabalho, pela própria família, que são pessoas queridas, equilibradas. Esse menino mesmo, eu vejo assim que são meninos que lutam pela vida dele, tratado com o maior carinho. Olha, eu vejo com muita dificuldade em aceitar esse direcionamento de que sejam a criança São os familiares que não acreditam que tenha sido essa criança. Vamos acompanhar e já voltamos. Uma criança doce, vixe, super inteligente, incapaz de fazer mal para qualquer ser humano. Diferentemente do que disse a polícia, o irmão do sargento da rota, que prefere não ser identificado, conta que o menino é destro e não canhoto. Como é que uma criança vai matar 4 pessoas e
sendo com o pai e a mãe sendo policial, né? E depois cometer suicídio é um absurdo. Eles não se conformam com o fato de que essa, pelo menos até agora, é a versão divulgada pela polícia. Isso é uma montagem que está sendo feita aí para ocultar o que realmente aconteceu. Para a família, as 4 vítimas foram executadas. Ao mesmo tempo em que o parente desabafa, exige respostas. Direitos humanos é só para bandido, velho. Eu acho que o pessoal tinha que se empenhar em descobrir isso aí e dar assistência para a família aqui, né? A próxima matéria é uma parte da coletiva do delegado Itagiba, que encontrou uma arma na mão esquerda do filho do casal. Doutora Denise, para quem está agora, a partir desse momento, acompanhando o programa, nós estamos com a presidente da APERJ, Associação dos Peritos do Estado do Rio de Janeiro, também perita criminal do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, a doutora Denise Gonçalves, aqui conosco nos estúdios. Doutora, muitos acreditam que seria difícil uma criança de 13 anos planejar, assassinar e depois se matar. O que a senhora diz sobre isso? É complicado, né? Mas eu também, é uma opinião minha, até porque eu não participei, não sei dos elementos técnicos dos colegas que estão fazendo a perícia em São Paulo. Agora, de fato, eu vejo muita contradição, sabe, nas histórias que estão contando, de que o menino teria assassinado os pais, ido para o colégio, voltado do colégio, até mesmo a imagem que mostra da criança, né, que eles dizem que é um menino caminhando para a escola, embora o delegado tenha dito que não tem dúvida de que é ele, eu faço perícia de imagem. Eu acho que ali eu faria um exame até para verificar se de fato é ele que passa naquela imagem. Inclusive, falando a respeito disso, eu também estava observando, em uma das fotos aparece ele abraçado com o pai, ele é bem baixinho. Ele é muito baixinho. E aí, nas imagens da câmera, a imagem parece um pouco mais alto e mais forte. Então, eu acho que isso tudo tem que ser bem apurado para que não se tire conclusões muito apressadas. Até porque a família mesmo está toda surpresa, além de estar sofrendo muito, está surpresa com o caso. Um amigo de Marcelo Eduardo Pesseguini, garoto suspeito do crime, disse à polícia que o estudante já havia relatado que queria matar os pais. Para que ninguém soubesse, o menino disse que deveria executar o plano durante a noite, até que ponto desse depoimento contribui para a elucidação desse crime? Bem, como eu falei antes, eu acredito que a peça técnica, os laudos periciais, eles são a parte mais importante da investigação. O testemunho, ele pode auxiliar ou não, porque ele pode ter falado alguma coisa assim e não ter, em momento nenhum, imaginado, pensado em chegar a executar uma maldade dessa. Então, acho que tudo tem que ser muito bem analisado e, principalmente, tem que ser aguardado os laudos que vão sair. Ok. Nós já vamos com mais perguntas aqui para a doutora Denise, que é perita criminal. Eu tenho a secretária de São Paulo, Andressa, via Skype. Boa noite, Andressa, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E a sua opinião a respeito do tema? Olha, André, eu acredito em mais uma tragédia familiar, porque todos os indícios não foi comprovado, mas nos leva a crer que infelizmente, que foi essa criança. E até mesmo com esse relato desse amiguinho dele, pode ser que ele tenha comentado, se passou pela cabeça dele fazer isso, eu acredito que ele deve ter concretizado isso. Eu acredito que é uma tragédia familiar. Ok. Tá bom, Andressa. Obrigado pela sua participação. Muito boa noite. Que Deus abençoe. Obrigada, para você também. Boa noite. Boa noite. Nós temos também o jornalista Caio, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Caio. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Olha, uma informação importante, né? A gente acompanhando essa entrevista feita por vocês. Bem, no meu ponto de vista, eu vejo como uma tragédia familiar. Agora, a gente não pode deixar de também apontar o problema
da família. Até que ponto essa criança via nos pais, sendo policiais, tanto o sargento Luiz Marcelo Pesseguini quanto a mãe, a cabo Andréa Pesseguini, ele olhar para essas pessoas sabendo que tinha armas dentro de casa, até que ponto as conversas dentro de casa poderiam também influenciar aí na cabeça dessa criança. A gente percebe também, até por toda a matéria que foi apresentada na televisão, que esse menino já tinha comentado com colegas de escola que ele tinha vontade de acabar com os pais. Por que isso? Por causa dos jogos eletrônicos de violência? A gente não pode dizer. As outras duas pessoas que foram mortas, tanto a avó como a tia-avó, tinham uma relação muito próxima, uma relação de carinho, e também foram assassinadas. Uma das coisas que a imagem mostrou também é que a mochila desse menino foi deixada na porta de entrada da residência. E dentro dela havia uma arma também. Ou seja, e também dentro do carro foi deixada ali uma luva. Até que ponto ele pode ter matado os pais e também a avó e a tia-avó? Foi à escola, né? Essa criança pode ter tido um surto psicótico e daí em diante voltar para casa, cair na realidade daquilo que ele fez, aí sim acabar cometendo um suicídio. Caio, até porque uma criança nessa situação acaba ficando perdida. Caio, como jornalista, a sua opinião é contra a polícia ou é uma tragédia familiar? É uma tragédia familiar, com certeza. Uma tragédia de uma criança que, de repente, precisaria de um acompanhamento. Essa criança que já tinha uma perspectiva de não sobreviver por conta de problema no pulmão, aquela coisa toda, e, de repente, ele viu nos jogos que poderia matar, poderia acabar com a família, e, de repente, um surto psicótico fez com que ele fizesse tudo isso. Muito obrigado, Caio, pela sua participação. Ligue sempre, tá bom? Ok, com certeza. E parabéns até pelo tema, um tema importante a ser discutido. Muito obrigado. A Gleice Rocha, ela escreve um caso de violência contra policiais, porque a corrupção gera violência, às vezes as pessoas inocentes é quem pagam. Ela pede oração pelo marido dela, o Thiago. Nós já vamos entrar em oração daqui a pouquinho, tá? A Janaína, ela escreve, eu creio que seja outra violência contra policiais, até mesmo pelo o que estava escrito no portão, 157, abuso. O menino não iria escrever isso. Pede também oração por ela